eu falava que era um suco de Grêmio, né? Uma noite que vai entrar para a história como o maior vexame da história da Arena. O Grêmio jogou 4 partidas na Copa do Brasil, não ganhou nenhuma. Jogou uma contra o São Raimundo, jogou uma contra o Atlético e jogou 2 contra o time do CSA. É hora de demitir. É duro dizer isso, mas é hora de demitir. Demitir jogadores que foram contratados por quem? Quem contratou jogadores tão ineficientes como alguns que estão aqui? Quem montou esse trabalho de 18 milhões de reais? O presidente, ele vai deixar o clube no final do ano pela sua incompetência. Mas esse departamento de futebol precisa sair. O Guto Peixoto, que falou da arbitragem, e acho que vale um capítulo também, a arbitragem, que eu quero saber se o Grêmio perdeu força política. Porque, mais uma vez, o Grêmio foi rigorosamente prejudicado e duramente prejudicado. Mas eu tenho vergonha de falar do juiz quando o Grêmio não ganha do CSA. Quando o Grêmio, lá no Morumbi, perdeu para o São Paulo por erro de arbitragem, eu tinha motivo para falar, porque era o São Paulo do mesmo tamanho do Grêmio. Se é que é do mesmo tamanho do Grêmio, porque essa diretoria aqui, ela está diminuindo o Grêmio. Diminuindo. Ponto a ponto diminuindo. Guto Peixoto não pode falar de arbitragem depois de empatar e não ganhar nenhum jogo na Copa do Brasil. Não pode. Constrangedor falar de arbitragem. E eu tô vendo aqui um Grêmio rigorosamente prejudicado pela arbitragem. Esse suco de Grêmio aqui passa por exatamente essa arrogância de imaginar que o Grêmio pode muito mais com um grupo de jogadores que foi montado. Não pode. Por quê? Porque são frágeis. O Lucas Esteves foi indicado por quem? Ele prejudicou todas as jogadas do Aravena no fim do jogo. Por quem ele foi indicado? Quem contratou? Foi o CDD? Demitam o CDD. Quem, de alguma maneira, participou de alguns negócios, por exemplo, precisam sair do Grêmio. O executivo de futebol do Grêmio permanecer no Grêmio é uma coisa quase surreal para o torcedor que vem aqui, que ainda são 13 mil. E que a tendência é que sejam menos ainda. A tendência é que o Grêmio perca ainda mais espaço. Por quê? Porque o torcedor não vê nada de concreto dentro do trabalho que está sendo realizado. O Grêmio hoje assinou a primeira grande... a segunda, né? Porque o Grêmio já perdeu o Gauchão esse ano. Mas agora perde a Copa do Brasil da maneira mais vergonhosa da história da Arena. A Arena nunca tinha visto uma eliminação como a que viu hoje. Tenham vergonha na cara. A hora é de demissão. Presidente Alberto Guerra, acorda. Pelo amor de Deus. Pelo amor que eu sei que tu tens pelo Grêmio, acorda. O Grêmio está caminhando para a segunda divisão. O Grêmio precisa tirar jogadores que não rendem e não deixar jogar. O Grêmio precisa trocar o departamento de futebol. O Grêmio precisa continuar a tirar as pessoas que estão no Grêmio há muito tempo e que não dão resultado. O Grêmio precisa acordar. Categoria de base, por exemplo, não tem nenhum lateral direito que pudesse jogar hoje. Jogou o Ronald, que nunca jogou de lateral direito. O Grêmio precisa acordar, o Grêmio precisa limpar as coisas, terminar o início do trabalho. O Grêmio é um clube que ficou muito tempo entregue ao empirismo e que não consegue se livrar dele. A hora é de limpar, a hora é de demitir. A hora não é de resposta aqui ou ali, a hora é de cobrar quem tem que ser cobrado. Não pode o Grêmio ficar nessa situação e a gente ter a sensação que tá melhorando. O Grêmio não ganhou um jogo de São Raimundo, de Atlético e de CSA. Nenhum jogo. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso, Debona, imaginar que um clube do tamanho do Grêmio
permita sair da Copa do Brasil e assinar, vou repetir, o maior vexame deste estádio de 12 anos já. O maior vexame desse estádio. O Grêmio não pode sair em vão dessa competição. O Grêmio precisa continuar tirando peças, trocando situações e não entrando em narrativa aqui e ali. O campo está gritando pro Grêmio. O campo está gritando pro Grêmio, está gritando socorro pro Grêmio. O Grêmio está saindo de uma Copa do Brasil sem ter ganho nenhum jogo. E o Grêmio não enfrentou nenhum time da Série A. O mais graduado foi o Atlético, que é um novato na Série B. O Grêmio jogou a Copa Sul-Americana contra o Atlético Grau, o Sportivo Luquenho e o Godoy Cruz, que terminou em 21º na classificação geral, o Apertura Argentino. Tá praticamente de férias. O Grêmio não ganhou do Grau. O Grau não pegaria... não é nem o quadrangular final do Gauchão. O Grau não pegaria aquele quadrangular, talvez lutasse com a Taça Farroupilha ali, que foi disputado por quem chegou do 4º ao 8º colocado. O Grêmio, no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento. O Grêmio apostou no Mano Menezes e eu achei arriscado tu ir para o modo de emergência tão cedo. O Grêmio apostou que o Mano Menezes poderia dar estabilidade para o time. E lá se vão 9 jogos. E o Grêmio apenas parou de perder mais do que de empatar. O Grêmio empata mais do que perde. Tem 7 empates. 6 empates, 2 derrotas e 1 vitória contra o Santos, que também está na zona de rebaixamento. Todos esses números e resultados, eles estão gritando para o Grêmio que se o Grêmio não se mexer, que se o Grêmio não colocar a sua casa em ordem, se o Grêmio não entender o que está acontecendo, o Grêmio vai jogar a Série B em 2026. O Grêmio está brincando com fogo. O Grêmio se repete nos erros. Ah, mas tem o erro de arbitragem. Podemos discutir de hora e atuar. 3-0. Trocando passes, preservando jogadores. Porque no domingo vem aqui o Bahia, do Grupo City, que é um clube gigante, que estava adormecido e que agora com organização, com planejamento, está se tornando e vai ser top do Brasil em questão de 2, 3 anos, não tenha dúvida disso. E esse Bahia vem para cá e o torcedor do Grêmio já olha atravessado, é o Bahia. Porque todo mundo vem aqui e apronta pro Grêmio. O Bragantino aprontou pro Grêmio. O Santos só não aprontou porque no primeiro tempo não conseguiu chegar ao gol. Aí no segundo tempo teve o gol do Kik. Então os recados estão sendo dados. O Grêmio primeiro era apostando que o Mano equilibraria a defesa. O Grêmio com o Mano levou mais gols do que fez. Bertoncello me corrige, 10-8 se eu não estou enganado. Isso mesmo. Exato, né? O Grêmio agora está apostando tudo, César Cidade Dias, tudo na parada para a Copa. O Grêmio vai ter que contratar os jogadores certos, esses jogadores vão ter que desembarcar, encaixar no time, César, e sair jogando. E o Grêmio, além de contratar esses caras, ele vai ter que limpar o vestiário dele, porque a folha não aguenta mais 4 contratações como estão se falando. Então o Grêmio está correndo um risco seríssimo e tudo precisa dar certo, César, para que o Grêmio lá em dezembro não esteja na 2ª divisão. E esse é o ponto, né? Tu faz uma lembrança, o Grêmio vai parar e aposta nisso. Mas aposta como? Aposta contratando, buscando reforços. E quem vai contratar? Os mesmos que contrataram? Nunca esteve tão viva aqui a expressão que eu não gosto de usar, mas que a gente precisa usar. Quem planta batata, colhe batata. Se tu usa os mesmos métodos, tu tem os mesmos resultados. Se tu deixar o Vivian, o Guto Peixoto, o próprio Rossato contratar, tu vai ter o mesmo resultado. O Grêmio precisa, nesse momento, de gremistas que, de alguma maneira, se unam, inclusive Guto Peixoto e Rossato, e entendam o que é melhor pro Grêmio. E o melhor pro Grêmio, nesse momento, é trocar tudo, para que a gente tenha alguma esperança, Léo, exatamente nisso que tu coloca, na parada e na janela.